E aí, pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai estar resolvendo mais um exercício e vai estar montando o diagrama de esforço normal, esforço cortante e momento fletor dessa nossa viga. Lembrando, pessoal, que a gente já calculou as reações de apoio do meu apoio B e também do meu apoio A. Se você ainda não assistiu o vídeo de reação de apoio, eu vou estar deixando aqui na descrição para que você assista primeiro o vídeo de reação de apoio e depois volte nesse vídeo onde a gente já vai estar montando o diagrama direto com os cortes, certo? Eu gostaria de pedir também para que você que está chegando agora se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo e também deixe o seu comentário, porque isso me ajuda bastante. Eu fiz também um Instagram e um Facebook do canal e sempre estou postando exercício atualizado. Basta vocês irem lá e colocarem Artemate. Essas semanas eu também ativei o botão Seja Membro. Vocês vão encontrar embaixo de todos os meus vídeos. É para pessoas que gostam do conteúdo que eu posto aqui no YouTube e podem ajudar o canal com recurso financeiro de R$ 2,99, um valor bem significativo, beleza? Então vamos lá para o nosso exercício. Eu tenho uma viga biapoiada, onde eu tenho um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. O meu primeiro balanço tem uma carga distribuída de 1,5 m e o meu segundo balanço tem duas cargas concentradas, uma carga no meu eixo X e também uma carga no meu eixo Y. Primeira coisa para poder resolver um exercício de montar diagrama é identificar onde eu preciso fazer os meus cortes, onde eu preciso fazer a análise de forças internas da minha viga. Quando eu tenho uma carga distribuída, eu preciso fazer um corte, que eu preciso saber o que está acontecendo dentro dessa viga. Então, na minha carga distribuída, eu vou ter o meu primeiro corte, que eu vou estar chamando de corte S1, certo? Depois da minha carga distribuída, eu preciso saber o que está acontecendo entre esses meus dois apoios, nesse eixo da minha viga, nesse intervalo. Então, aqui eu também vou precisar fazer um corte, que eu vou estar chamando de corte S2. E depois desse meu apoio, eu preciso também estar analisando o que vai acontecer com esse balanço. Então, eu vou precisar fazer o meu terceiro corte, o meu corte S3. Vocês podem perceber que eu estou fazendo essa análise de corte sempre depois que eu tenho as minhas forças concentradas. Então, eu tenho o meu primeiro corte, a minha força concentrada, eu pulo e tenho o meu próximo corte. Depois eu tenho mais a minha força concentrada e tenho o meu próximo corte. Se por um acaso eu tivesse uma força concentrada aqui no meio, eu teria que ter um corte antes da minha força concentrada e um corte depois da minha força concentrada, para eu saber o que acontece antes da minha força e depois da minha força, certo? Então, vamos começar a nossa análise pelo corte S1. Eu vou estar trazendo esse trecho da minha viga aqui no corte S1 para a gente dar continuidade para o exercício. Certo, pessoal? Agora que eu trouxe o meu corte S1, vocês podem identificar que eu coloquei que o meu X ele varia de 0 até 1,5, que é esse trecho que eu estou querendo analisar, de 0 até 1,5, certo? Eu também trouxe a minha viga com a carga distribuída desenhada, como ela estava aqui em cima. Eu vou estar desenhando os esforços internos dessa barra. Como eu estou pegando a minha viga da esquerda para a direita, o meu esforço cortante positivo ele será para baixo. Eu vou ter o esforço normal positivo da esquerda para a direita. E o meu momento ele vai ser positivo girando em sentido anti-horário. Lembrando que eu sempre tenho que colocar esses sentidos na minha viga, se eu pegar o trecho da direita para a esquerda, certo? Então, esses são os sentidos positivos que eu tenho que colocar nessa minha viga. Próximo passo é eu estar concentrando essa minha força da carga distribuída. Como eu fiz um corte aqui nessa viga, e eu não sei exatamente onde eu fiz esse corte, ele pode estar mais perto do apoio ou mais perto do balanço, eu não tenho exatamente o ponto que eu fiz esse corte, eu vou estar chamando esse trecho de trecho X, certo? Então, para concentrar a minha força da carga distribuída, eu preciso fazer a base vezes a altura da minha carga distribuída. Então, eu vou ter base, que é 6, vezes a altura, base, que é x, vezes a altura, que é 6.
e eu vou ter uma força concentrada de 6x. E essa força ela vai estar concentrada exatamente no meio da minha viga, porque eu tenho uma carga distribuída em retângulo. Então, o meio da minha viga, daqui até aqui, e daqui até aqui o final, vale x sobre 2 e x sobre 2, que é o meio da minha viga. Eu apenas peguei esse x e dividi ele por 2, certo? O próximo passo é eu estar fazendo o somatório das minhas forças no eixo x, no eixo y e também o somatório dos momentos. Então, vamos lá. O somatório das minhas forças no eixo x tem que ser igual a zero. O que vai me indicar positivo seria o corte e as forças internas da minha viga. Então, a força normal vai ser positiva quando eu fizer o somatório das minhas forças no eixo x, tudo que tiver da esquerda para a direita. Então, esse é o meu sentido positivo. Eu não posso estar arbitrando que da direita para a esquerda é positivo, porque pode dar erro no meu exercício. Não é como a gente faz na reação de apoio. Porque quando eu estou calculando a reação de apoio, eu posso arbitrar se eu quero que seja positivo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas aqui eu tenho que seguir como positivo os meus esforços internos, certo? Então, vamos lá. Eu tenho a minha força normal, que vai ser positiva, está no sentido que eu arbitrei, e não tenho mais nenhuma força na minha viga. Minha força normal vai ser igual a zero. Agora eu vou fazer o somatório das minhas forças no eixo y igual a zero. Mesmo sistema quando eu calculei no eixo x, tudo que está para baixo vai ser positivo, porque a minha força cortante para baixo é positiva. E não é uma coisa que eu arbitrei, né, pessoal? É uma regra. Quando eu pego o trecho da minha viga da esquerda para a direita, a minha força cortante para baixo vai ser positiva. Então, quando eu fizer o somatório, para baixo também tem que ser positivo. Eu tenho, então, minha força cortante, que será positiva, e também tenho uma força concentrada da minha carga distribuída, que vale 6x, mais 6x. Como eu não tenho mais nenhuma força atuando no meu eixo y, eu posso dizer que essa continha é igual a zero. Eu vou isolar a minha força cortante e vou passar o 6x para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então, eu tenho que a minha força cortante é igual a menos 6x. Próximo passo é eu estar aplicando o meu ponto zero e também o meu ponto 1,5, porque eu tenho esse x. Então, eu vou fazer para x igual a zero e para x igual a 1,5. Quando x for zero, a minha equação da cortante será zero. Quando meu x for 1,5, a minha equação da cortante será menos 9, certo? Então, o próximo passo é eu fazer o somatório dos meus momentos no corte S1. Então, eu tenho o somatório dos momentos no corte S1 igual a zero. Eu vou dizer também que tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Lembrando que eu estou seguindo esse sentido do meu esforço interno, certo? Então, eu vou ter a minha primeira força de 6x. Se eu colocar um pino nesse meu apoio, eu percebo que essa força faz a minha estrutura girar no sentido anti-horário, que também é o sentido que eu arbitrei como positivo. Então, eu vou ter o meu momento, né, que vai ser positivo, mais 6x, que vai me girar no sentido anti-horário, vezes o meu braço de alavanca, da minha força até o meu apoio, que vale x sobre 2. Como eu não tenho mais nenhuma força atuando no meu eixo y, eu posso dizer que essa minha equação vai ser igual a zero. Eu vou estar multiplicando x com x, que vai me dar x², e vou dividir o 6 por 2, que vai me dar 3. E eu vou passar esse 3x² para o outro lado da minha equação, que ele vai ficar negativo. Eu tenho, então, um momento igual a menos 3
x². E eu também vou aplicar os meus pontos para x igual a 0 e para x igual a 1,5. Quando o meu x for 0, quando eu substituir o 0 nessa minha equação, eu vou zerar o meu momento. Então, aqui vale 0. E quando eu substituir o 1,5 na minha equação, eu vou obter o valor de menos 6,75, que vai ser o meu ponto 1,5, certo? O próximo passo é eu pegar o meu corte S2 ou o meu corte S3. Eu vou estar pegando primeiro, pessoal, o meu corte S3, para eu poder analisar apenas esse trecho. Assim, eu não preciso pegar o trecho inteiro. Eu vou pegar apenas o trecho do meu corte S3 e vou trazer abaixo para a gente continuar o exercício. Eu trouxe, então, o meu corte S3 e eu percebo que o meu x ele vai variar de 0 até 1,5. Porque agora, como eu peguei esse meu trecho do final, o meu x vai ser analisado de 0 até 1,5, que é o trecho que eu quero analisar, certo? E eu vou desenhar também os esforços internos da minha barra. Pessoal, como eu estou pegando o outro trecho da minha barra, para que haja um equilíbrio nesse corte com este corte, tudo que eu pego, sempre que eu pego a minha viga da direita para a esquerda, os meus esforços cortante tem que ser positivo para cima, o meu esforço normal da direita para a esquerda e o meu momento ele tem que girar em sentido horário. Vocês podem perceber que é para que haja um equilíbrio. Então, tudo o que está ao contrário da minha viga da esquerda para a direita vai estar em outra posição da direita para a esquerda. Isso sempre vai acontecer quando você estiver fazendo uma análise de esforço interno de uma viga, certo, pessoal? O próximo passo é a gente começar a fazer os somatórios. Então, vamos lá. O somatório das minhas forças no eixo X tem que ser igual a 0. Agora eu vou estar dizendo que tudo que está da direita para a esquerda é positivo. Eu sempre preciso seguir esses esforços internos. Então, da direita para a esquerda vai ser positivo. Eu tenho a minha força normal, que ela vai ser positiva, mais um esforço que eu tenho aqui de força normal também, no meu eixo Y, no meu eixo X. Como eu não tenho mais nenhuma força no eixo X, eu posso dizer que essa equação é igual a 0. Vou passar o 20 para o outro lado e ele vai ficar negativo. Então, eu tenho que a minha força normal nesse trecho é igual a menos 20. Eu vou fazer agora, então, o somatório das minhas forças no eixo Y, igual a 0. Vou seguir a minha cortante. Tudo que está para cima agora vai ser positivo, diferente do meu corte S1, que era ao contrário. Então, tudo que está para cima é positivo. Então, o que eu vou ter? Minha força cortante, que vai ser positiva, menos uma carga concentrada de 20. E eu posso dizer que isso é igual a 0, porque não existe mais nenhuma força no meu eixo Y. Vou passar o 20 para o outro lado, eu tenho que a minha força cortante é igual a 20. O próximo passo é a gente fazer o somatório dos momentos no meu corte S3. Somatório dos momentos no corte S3 tem que ser igual a 0. Vou dizer que tudo que gira no sentido horário é positivo, porque eu preciso seguir esse sentido. Então, tudo que gira no sentido horário vai ser positivo. Eu tenho o meu momento, que ele vai ser positivo, momento. Também tenho, se eu colocar um pino nesse meu apoio, eu vou ver que essa força de 20 faz toda a minha estrutura girar no sentido que eu arbitrei como positivo, que é o sentido horário. Então, eu tenho o momento mais 20. Como eu também não sei onde eu cortei essa viga, eu vou chamar essa viga inteira
de x, como a gente fez no caso aqui em cima. A gente não sabe exatamente onde fez o corte, então a gente chama de x. E esse x será meu braço de alavanca. Então, 20 vezes x. E esse outro 20 que está no meu eixo x, ele não me gera um braço de alavanca, porque ele está no mesmo alinhamento do meu momento. Não existe um braço de alavanca que eu possa calcular. O 20 sim, o 20 existe, porque ele está assim. Então, tem esse braço de alavanca. E aqui nesse 20 não existe. Então, não vai me gerar momento. Posso dizer que essa equação é igual a zero. Eu vou passar o 20 para o outro lado, vou ter que o momento é igual a menos 20. E também vou aplicar o meu ponto para x igual a zero, para x igual a 1,5. Quando o meu x for zero, o meu momento será zero. Quando o meu x for 1,5, o meu momento será menos 30. Certo, pessoal? Então, a gente já fez a análise do meu corte S3 e eu vou partir agora para o meu corte S2. Só que para fazer o cálculo do corte S2, ou eu vou precisar pegar o corte S1, S2, esse trecho, ou eu pego o corte S3, S2, esse trecho. Como esse trecho não tem uma carga distribuída, ele é mais simples para poder calcular. Então, eu vou estar pegando esse trecho todo, do meu apoio final, do meu balanço, até o meu corte. Então, eu vou trazer já num quadro para a gente começar a calcular. Eu trouxe, então, o corte S2 para que a gente possa analisar. Primeiro passo, eu vou estar desenhando quais serão os sentidos positivos do meu corte. Como eu falei para vocês, como eu estou analisando uma viga da direita para a esquerda, a minha força cortante ela será positiva para cima, como no meu caso, acima do corte S3. Então, minha força cortante será positiva para cima. Eu tenho o meu esforço normal, que ele será positivo da direita para a esquerda, e o meu momento ele será positivo girando no sentido horário, certo? E uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é como o meu x vai variar. Agora, pessoal, eu estou fazendo uma análise no meu trecho da viga central. É esse trecho que eu quero analisar. Então, nesse caso, o meu x vai variar de 1,5, que eu vou estar começando a minha análise daqui, até 4,5. Antes, no corte S3, a gente fez a análise de 0 até 1,5. Agora, eu vou analisar de 1,5 até 4,5, que é o total, a continuação da minha viga. Então, o meu x varia 1,5 até 4,5. Então, eu vou colocar aqui que eu quero analisar essa viga de 1,5 até 4,5. Assim, eu analiso apenas o meu vão central. Com tudo já colocado, a gente pode começar a fazer os somatórios. Eu vou fazer o somatório das forças no eixo x igual a zero. Tudo que está da direita para a esquerda vai ser positivo. Então, eu tenho minha força normal, que vai ser positiva, menos essa força do meu apoio. Lembrando que essas reações aqui são as reações do meu apoio, certo? Eu apenas identifiquei elas sem o apoio, porque a gente já tem as reações. Então, tenho menos 20 mais 20. Vai cortar esses dois, minha força normal vai ser igual a zero. Próximo passo é a gente fazer o somatório das forças no eixo y igual a zero. Vou seguir o sentido da minha cortante, tudo que está para cima será positivo. Eu tenho a minha força cortante, que está para cima, então ela é positiva. Tenho também a minha reação do apoio, que está para cima também,
mais 27,75 menos a minha força concentrada de 20. Como eu não tenho mais nenhuma força no meu eixo y, posso dizer que essa equação é igual a zero. Eu apenas vou somar esses dois valores e vou estar passando para o outro lado. Então, eu tenho que a minha cortante ela vai ser igual a menos 7,75. Já encontrei a minha força cortante. Para finalizar, a gente vai fazer, então, o somatório dos momentos no meu corte S2. Então, a gente vai ter o somatório dos momentos no corte S2 igual a zero. Lembrando que eu vou dizer que tudo que gira no sentido horário, será positivo. Então, eu tenho o meu momento, que ele vai ser positivo. Essa minha força no eixo X e essa minha força no eixo X não vão gerar momento, porque elas estão no eixo que eu estou calculando o meu momento. Não existe um braço de alavanca que a gente vá calcular. Então, eles vão ser momento nulo. Então, essa força e essa força não me geram momento. A primeira força que me gera momento é a força de 27,5. Se eu colocar um pino nesse apoio, essa força faz a minha estrutura girar para cima, no sentido contrário que eu arbitrei como positivo, então ela será negativo. Menos 27,75 vezes o meu braço de alavanca. Pessoal, quando a gente faz um corte, a gente chama todo esse trecho daqui até aqui de X. Porque, como eu disse para vocês, a gente não sabe exatamente onde esse corte foi feito. Mas eu sei que esse trecho de balanço, daqui da minha força até o meu apoio, vale 1,5. Então, para eu descobrir esse trecho, a gente faz o seguinte. Eu pego daqui até aqui e faço o valor total, que é X, menos esse trecho pequeno, de 1,5 metro. Certo? Então, o valor total, que é da minha viga X menos 1,5, dá esse trecho que eu estou precisando. Vocês sempre vão fazer dessa forma quando precisam descobrir esse pequeno vão. E muitas vezes em exercício dessa forma, você precisa fazer isso. Então, eu tenho o meu braço de alavanca X menos 1,5, certo? Depois, eu tenho uma força concentrada também no meu eixo Y, que gira a minha estrutura no mesmo sentido que eu arbitrei como positivo. Então, eu tenho mais 20 vezes o meu braço de alavanca, aqui do meu corte até a minha força, que vale X. Como eu não tenho mais nenhuma força no meu eixo Y que pode me gerar momento, eu posso dizer, então, que essa minha equação será igual a zero. Eu tenho que o meu momento menos 27,75x, multipliquei esse 27,75 pelo x e vou multiplicar também por 1,5 metro. Quando eu multiplicar pelo 1,5 metro, eu tenho um sinal de negativo com negativo, esse meu valor vai ficar positivo, mais 41,625, mais 20x. Eu vou ter, então, que o meu momento vai ser igual. Vou fazer a subtração, menos 27,75 mais 20 vai dar o valor de menos 7,75. Vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Mais 7,75x e vou passar esse valor de 41,625 para o outro lado. Menos 41,625. Já tenho a minha equação do momento.
Próximo passo, pessoal, é eu aplicar os meus dois pontos para x igual a 1,5 e para x igual a 4,5. Quando eu substituir o 1,5 nessa minha... Quando eu substituir o 1,5 nessa minha equação, eu tenho o valor do momento igual a menos 30. E quando eu substituir o 4,5 aqui no lugar do meu x, eu tenho que o meu momento vale menos 6,75. Certo, pessoal? Agora a gente vai começar a montar os diagramas. Eu vou trazer em outro quadro para a gente fazer a montagem. Vamos começar então a fazer a montagem do nosso diagrama. Eu vou começar pelo diagrama do esforço normal, certo? No meu corte S1, que foi o meu primeiro corte, meu esforço normal foi igual a zero. No meu corte S2, que é esse corte aqui, o meu esforço normal também foi igual a zero. No meu corte S3, que é esse corte aqui, ó, da minha ponta, no meu corte S3, o meu esforço normal vale menos 20. E vocês podem perceber que ele não tem um x do lado, ele é um valor constante, igual a menos 20. Então, eu vou colocar aqui no meu corte S3 o valor de menos 20. E aqui também, que vai ser o valor de menos 20. E nesse corte, ele será uma constante. E esse valor aqui será negativo. Agora, a gente vai começar a montar o diagrama do esforço cortante. Vamos analisar primeiro o nosso corte S1. No corte S1, eu percebo que o meu esforço cortante é menos 6x e é uma equação de primeiro grau. Isso significa que vai me surgir uma reta nesse trecho. Para o meu ponto zero, o meu x vale zero. Então, para o meu ponto zero, x igual a zero. Para o meu ponto 1,5, x igual a menos 9. Então, no meu ponto 1,5, que é esse meu ponto, meu x vale menos 9. Como eu falei para vocês, nesse trecho vai me surgir uma reta. Então, já tenho desenhado o meu primeiro trecho. Agora, eu vou fazer uma análise do meu segundo trecho, que é o meu corte S2, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou pegar aqui no meu corte S2. O meu esforço cortante nesse corte, ele é uma constante, porque não tem o valor de x, não tem uma equação do primeiro ou segundo grau. Então, vai ser uma constante e ele vale menos 7,75. Então, eu vou colocar aqui menos 7,75 e nesse lado, para finalizar o meu trecho, menos 7,75, porque vai ser uma constante. Então, eu vou ligar esses dois valores. E eu vou ligar também esse trecho. Agora, para finalizar o diagrama de esforço cortante, a gente vai para o nosso corte S3. No corte S3, a minha cortante também é uma constante, mas nesse caso ela é positiva. Então, eu subo aqui 20 positivo e subo nesse trecho também 20 positivo. Vou interligar esses dois valores. Aqui e aqui. E já tenho o meu gráfico do esforço cortante. Esse trecho é positivo, esse trecho é negativo e esse trecho também é negativo. Vamos agora para o diagrama do momento fletor. Eu vou partir no meu corte S1. No meu corte S1,
O meu momento, eu posso perceber que é uma parábola, porque ele é um x², é uma equação de segundo grau. Isso significa que eu vou ter uma parábola nesse ponto. Lembrando também que o valor de x ele é negativo, então eu já vou trazer isso para vocês. Vamos identificar o ponto de x igual a 0, que vai ser 0, e o ponto de x igual a 1,5, que é igual a menos 6,75. E também lembrando, pessoal, que o diagrama do momento fletor ele é ao contrário. Tudo que está para cima vai ser positivo e tudo que está para baixo é negativo. No meu primeiro trecho, para o ponto 0 é igual a 0 e para o ponto 1,5 é igual a menos 6,75. Agora, vamos analisar a nossa parábola. Como vai ser... Lembrando, como eu falei para vocês, como vai ser a minha parábola. Quando eu tenho uma parábola positiva, ela será dessa forma. Quando eu tenho uma parábola negativa, ela será dessa forma. Então, eu vou utilizar a parábola negativa porque eu tenho menos x², menos 3x². Só que lembrando que eu preciso rebater essa minha parábola dessa forma, aqui no meu diagrama de momento fletor. Então, quando eu rebater ela, porque o sentido negativo dela é nessa forma, ela vai ter algo assim, ó. Então, a gente vai ficar com uma parábola dessa forma. Próximo passo é a gente fazer a análise no meu corte S2. No meu corte S2, posso perceber que o meu momento só tem x, não tem x². Isso significa que é uma equação do primeiro grau que vai me dar uma reta. Então, nesse caso, no ponto 1,5, o meu x vai ser igual a menos 30. E o meu ponto 1,5, ele vai ser nesse ponto aqui, pessoal. Lembra que a gente calculou o corte? Vou mostrar para vocês. A gente calculou o corte S2 da direita para a esquerda, então o meu ponto 1,5 ele está nesse ponto aqui, que por sua vez está aqui, certo? Então é isso, vocês têm que tomar bastante cuidado quando for analisar. Então aqui eu identifico o valor de menos 30. E o meu ponto 4,5 ele vai estar nesse ponto. E no ponto 4,5 vai ser 6,75, que é o ponto que eu já tenho desenhado. Então, eu também vou interligar essa reta. Também será negativo esse trecho. E para finalizar, a gente tem o nosso corte S3. O corte S3, eu também vou ter uma reta. No meu ponto 0, que é esse meu ponto aqui, o meu momento será igual a 0. E no meu ponto 1,5, o meu momento menos 30, que eu também já tenho desenhado. E eu posso desenhar aqui o meu último ponto. E está pronto os nossos 3 gráficos, pessoal. E a gente vai ficando com o exercício por aqui. Gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, que se inscreva no canal, deixa um like e se tiver alguma dúvida ou sugestão de exercício, deixa no comentário que eu sempre ajudo o pessoal também. Beleza, pessoal? Valeu!